Chega mais que a história de hoje é daquelas que faz a gente pensar que planejar é importante. Aliás, é o básico para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, principalmente se for uma viagem internacional. Mas esse planejamento não é garantia nenhuma que as coisas vão dar certo e a gente tem que estar aberto. Se não der certo, bola para frente. O episódio de hoje é sobre uma brazuquinha que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Chegando lá, ela conheceu um cara e foram tomar ayahuasca. Deu ruim. Mas deu ruim de um jeito que ela precisou fazer até tratamento psiquiátrico. A história é bem diferentona de tudo que a gente já contou aqui. Um recado, essa história tem um conteúdo delicado e talvez seja pesado para quem sofre de depressão ou algum outro tipo de transtorno mental. Então fica aqui o alerta. E se você tem uma história de imigrante para contar, fala com a gente. O nosso telefone é +1, o DDI é +1, 650-834-9209. Eu posso contar anônima ou não, você escolhe. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Tayara. A Tayara é de Brasília e estuda inglês desde que era pequena. Ela tinha uma vontade danada de estudar na gringa, mas não tinha grana para isso. Quando ela tinha uns 26 anos, ela ouviu falar de intercâmbio de trabalho. Falaram lá para ela que ela só precisava ter uns R$3.000 para fazer um intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. Eu vou explicar aqui para quem não está familiarizado com esse termo. Esse intercâmbio é para quem quer morar fora do Brasil para aprender um idioma e trabalhar ao mesmo tempo. No caso de au pair, o trabalho é de babá. O intercambista mora na casa da família, cuida das crianças e ganha coisa aí de, nos Estados Unidos, $100, $200 por semana, dependendo do combinado. Essa família que recebe o intercambista chama Host Family. Guarda esse termo porque eu vou usar ele algumas vezes nesse episódio. Host Family. Então é isso, Tayara queria muito viver essa experiência e se preparou. Pesquisou a melhor forma de fazer esse intercâmbio, juntou essa grana, começou a estudar inglês em casa também. Ela tinha inglês intermediário e queria chegar nos Estados Unidos com inglês avançado, só para aprimorar ali a conversação mesmo. Ela cuidava de crianças na igreja, então para ela o trabalho de babá era tranquilo. Aí ela teve lá a entrevista com a Host Family e de cara deu tudo certo. Gostou dos pais, das crianças e pronto. Enquanto não chegava o dia da viagem, a Tayara se inscreveu num app de relacionamento nos Estados Unidos. Ela me falou que usou um VPN para acessar esse aplicativo, porque se tá no Brasil não dá para ver a galera de lá. Eu não sabia disso, achei isso interessante, não sei como é que acontece hoje. Isso foi em 2016. Pois nesse app ela conheceu um cara, e eu vou chamar esse cara aqui de Nick. O Nick era um homem de uns 40 anos, era separado e tinha 3 filhos. O Nick era engenheiro, uma pessoa extremamente gentil e ele também era muito espiritualizado. Ele morava perto da casa que a Tayara ia se hospedar. Então, ela já fez amizade para ter alguém ali para bater um papo na gringa. Beleza, aí chegou no dia do embarque. A Tayara nunca tinha viajado de avião na vida, ela estava com 26 anos. A família dela não era a favor da viagem não, mas ela foi mesmo assim. Ela pegou o voo de Brasília para São Paulo, foi encontrar com o resto da turma, as outras meninas que seriam au pair também. Dali elas foram para Nova York e participaram de um curso de au pair. Aprenderam coisas do tipo como socorrer uma criança, trabalho da polícia, essas coisas. Mas já ali, em Nova York, a Tayara começou a se sentir mal. Ela disse que enquanto estava no curso, estava ok, mas quando saía na rua, ela achava tudo muito opressor. Não sei se é por causa dos prédios ou porque é tudo muito diferente do Brasil, não sei. Bom, depois de uns dias, ela foi para o Texas, que é onde de fato ela ia morar. Mas já chegou lá no Texas mal, chorando. A Tayara me falou que ela é muito próxima da família dela e que tinha se preparado para tudo, para se virar no inglês, para conhecer gente nova, estava achando o máximo que ia ganhar em dólar, mas quando ela chegou, quando foi mesmo morar com a família, ela se sentiu sozinha.
Ela falou assim: eu não me preparei psicologicamente e isso acabou comigo. Lembra do cara lá do app de namoro que ela conheceu quando ainda estava no Brasil? Pois é, ela entrou em contato com ele, o Nick, para eles se verem. Eles foram jantar e depois o Nick levou a Tayara na casa dele e ela achou tudo muito incrível. Priscila, não tinha televisão na casa, não tinha internet, os filhos moravam com ele. Tinha uma amiga lá, com a filha também, todo mundo conversava, tudo com muito respeito, um clima super de união. A gente fumou uns baseados e eu nunca tinha fumado erva americana, fiquei doidona. Era uma família super bacana. Depois desse dia, eles passaram a se ver direto e, claro, não era só amizade, estava rolando um negócio a mais ali entre eles. Aí no final de semana o Nick convidou a Tayara para uma festa. A Tayara aceitou. Essa festa era num trailer no meio da floresta. Eles foram lá. Tinha gente de vários países. Tinham mexicanos, bolivianos e até um xamã peruano. Depois de comer, o pessoal que estava nessa festa foi entrando assim mais para dentro da floresta. Passaram por um lago e ela notou que tinha uma decoração nas árvores. Conforme a Tayara foi andando, ela foi vendo que tinha filtro dos sonhos pendurados, bonecas penduradas pelo pescoço, tipo enforcadas. Tinha umas bonecas de madeira que pareciam um voodoo. Daí no final tinha uma clareira onde um pessoal estava reunido, sentado em círculo. Era uma roda com umas 50 pessoas mais ou menos, e eles tinham instrumentos e tocavam cânticos ao redor de uma fogueira acesa. Enquanto cantavam, as pessoas tomavam chá de ayahuasca. Eu não vou explicar o que é esse chá, porque senão o episódio vai dar, sei lá, mais de 1 hora. Mas quem se interessa por curas, vale a pena pesquisar. A Tayara não podia beber o chá. É assim, quem quer participar do ritual tem que ficar 1 semana sem ter relacionamento íntimo, sem comer carne vermelha. É um ritual de purificação. E como a Tayara não estava nesse jejum, ela só experimentou o rapé, que é um tabaco que a pessoa, em vez de fumar, ela cheira. Depois da festa, a Tayara começou a ficar estranha. Até então, ela dormia super bem. Aí começou a ter insônia e depois parou de falar. Ficou muda e com um pensamento super acelerado. Tipo, ela não conseguia falar, mas estava fritando por dentro. Ela teve que escrever um bilhete para avisar o Nick que não estava bem. Ele falou para ela deitar. No dia seguinte, ela voltou para a casa da host family. Ela voltou a falar, mas as palavras fugiam da cabeça, até que deu um clique no cérebro dela e mudou tudo. Ela começou a falar sem parar, mas eram coisas sem pé nem cabeça, super acelerada. A boca ficou seca, o coração acelerado, falta de ar. Ela estava sozinha com as crianças em casa e achou que ia morrer, que as crianças iam morrer. Era um ataque de pânico. A Tayara conseguiu mandar mensagem para os pais das crianças contando-lhe a situação e desmaiou. Quando ela voltou desse desmaio, não conseguia entender mais inglês. Só dizia que queria a mãe dela. No dia seguinte aí desse ataque, ela acordou como se tivesse passado um caminhão em cima dela. Estava gripada, super mal, com sintomas de depressão. Acordou se sentindo arrasada e até com pensamentos... A mãe das crianças é médica, então a mulher foi bastante empática, cuidou da Tayara e deu uns dias para ela se recuperar. Bom, aos poucos ela foi se recuperando. No fim de semana seguinte, Tayara foi para a casa do Nick. E, de novo, eles foram para a festa na floresta. E, de novo, ela foi para a roda dos instrumentos de cânticos com a fogueira. Só que desta vez, ela participou. Enquanto o fogo queimava no centro do círculo, ela tomou a ayahuasca pela primeira vez. Aqui, gente, eu vou descrever todas as sensações que ela teve e depois eu conto as consequências e onde tudo isso vai dar. 20 minutos depois de beber o chá de ayahuasca, ela começou a ficar alegre. Sentia uma quentura dentro do corpo, um comichão. Tayara começou a vomitar, sentiu dor no estômago, diarreia, alucinação, felicidade, sensação de prazer intenso, de euforia. O pessoal da roda começou a tocar músicas líricas e ela passou a sentir ondas de calor. Não era só no corpo, não. Era como se essas ondas fossem pegar o corpo dela. Ela passava a mão pelo corpo e sentia cada órgão. Na cabeça, era como se ela enxergasse como um microscópio. Ela começou a viajar dentro do próprio corpo.
todos os sentidos estavam mais sensíveis. A Tayara estava com mais sensibilidade ao toque, ao paladar, à visão, à audição. Começou a escutar os barulhos da floresta. A Tayara deitou no chão e o chão se abriu como se fosse abraçá-la. Ali a viagem começou dentro da memória dela. Ela voltou no tempo para quando tinha 10 anos numa viagem que ela fez com a família dela à Bahia. Ela falou assim: foi como se eu tivesse me jogado ali naquela viagem de novo. As coisas vieram na minha cabeça, coisas que eu nem lembrava. Era como se ela estivesse assistindo um filme e ela mesma fosse personagem desse filme. Deu para entender? Ela viu a criança dela colocando cigarro na boca pela primeira vez. Ela viu que a mãe saiu de casa depois que traiu o pai. Ela estava ali na grama assistindo a vida dela passar, mas de um jeito que ela não conhecia. Ela não sabia, por exemplo, que a mãe tinha traído o pai até aquele momento. Ela viu a traição de um namorado que ela também não sabia. E aos poucos ela foi voltando, sentindo a floresta, até o efeito passar. A Tayara perdeu completamente a noção de tempo enquanto estava sob o efeito do chá. Foi como se a vida dela inteira passasse ali, naquela tarde, de forma prática. Ela ficou 4 horas na floresta. Uns dias depois, as coisas desandaram de novo. A palavra que ela usou para descrever esse momento foi despirocar. Ela disse que despirocou. Em vez de trabalhar, foi parar dentro de um armário escondido com uma faca na mão. Pensamento acelerado de novo, ofegante, batimento cardíaco descontrolado. Ela perdeu 13 quilos nessa época. Ela entrou em contato com a agência de intercâmbio, eles deram um terapeuta para ela. E essa psicóloga orientou a Tayara a voltar para casa imediatamente, antes que acontecesse alguma coisa mais grave e ela nunca mais voltasse. Mas o que acontece? A passagem dela era só no final do programa. Se ela fosse embora antes, ela ia ter que pagar do bolso dela. E ela não tinha essa grana. Mas também, de que adiantava ela ficar lá? Ela não conseguia mais trabalhar. Ela estava igual um zumbi. Dormia no máximo 2 horas por dia. A sorte é que a host family dela era muito bacana. O pai era do Quênia e a mãe era toda viajada. Eles super entenderam o problema dela, tanto que foram eles que ligaram para a agência e pediram para ela voltar para o Brasil. No dia seguinte, a Tayara embarcou para Brasília. Tudo isso que eu contei aconteceu super rápido, pouco mais de um mês. Ela foi para os Estados Unidos no dia 5 de setembro e voltou para o Brasil no dia 8 de outubro. Aí vocês acham que foi só voltar para casa e as coisas voltaram ao normal? A Tayara chegou em casa, ela falou assim: eu cheguei em casa como se eu tivesse fumado crack, acabada. Eu fiquei 2 meses sem conversar com ninguém. A família não perguntou o que ela tinha, mas levou no psiquiatra. Ela foi diagnosticada com depressão e passou a tomar todo tipo de remédio que vocês possam imaginar. Antidepressivo, remédio para dormir. E enquanto isso, não saía do quarto por nada. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas no dia 31 de dezembro, enquanto a família dela comemorava a chegada do Ano Novo, a Tayara se trancou no quarto, ligou uma música bem alta, encheu a mão de remédio. Vocês entendem a intenção dela, né? Ela já não queria estar mais ali, naquele lugar, naquela vida, mas quando foi levar a mão da boca para tomar esses comprimidos, ela disse que uma força segurou a mão dela. Era como se tivesse algo impedindo a Tayara de levar a mão na boca com esses remédios. Aí ela ficou ainda pior, porque na cabeça dela era algo como: nem isso eu consigo fazer. Eu não sei se existe alguma orientação de psiquiatra, mas a pessoa com depressão forte assim não deveria ter acesso a tanto remédio, né? Eu falo assim, essa medicação tinha que ser ministrada por alguém da família, né? E não pela pessoa que está em tratamento. Principalmente um tratamento de uma pessoa que tem pensamentos assim, de desistir da vida. Bom, nesse dia aí, no Réveillon, o pai da Tayara entrou no quarto dela e perguntou o que ela estava fazendo. Ela mentiu. Disse ali que estava com dor de cabeça, mas claro, o pai viu que tinha alguma coisa errada, ou melhor, muita coisa errada. Ele pegou a mão dela, perguntou o que estava acontecendo e ofereceu ajuda.
A Tayara me disse que foi a primeira vez que ela se sentiu acolhida. Ela falou que esse gesto do pai fez toda a diferença para ela. E assim, o pai não era uma pessoa muito próxima para ela. Pelo contrário, ela tinha lá os problemas de relacionamento com ele. E foi justamente o pai que ofereceu essa ajuda que ela tanto precisava. A Tayara foi internada, ficou 11 meses no hospital e recebeu um novo diagnóstico. Dessa vez, foi transtorno de bipolaridade. Ao todo, ela ficou 2 anos em tratamento. Só depois de 2 anos, ela conseguiu se livrar desse pensamento acelerado. Bom, isso foi muito tempo atrás. A Tayara já teve tempo de repensar tudo o que aconteceu com ela. Ela acredita que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Ela acha que a força que segurou a mão dela naquele dia que ela ia colocar os remédios na boca, que aquilo ali foi Deus. E hoje ela interpreta que tudo que ela passou foi uma força demoníaca. Eu vou ser sincera, eu não acredito nisso. Na minha opinião, o que aconteceu foi, ela tinha questões pessoais para resolver e o fato de morar fora e sozinha potencializou esses problemas dentro dela. Aí veio a ayahuasca. Eu nunca tomei esse chá, mas tenho vários amigos que tomaram, inclusive o meu marido já tomou. E o que acontece? Esse chá traz à tona coisas do subconsciente, coisas que a nossa mente às vezes esqueceu ou deixou guardadinha lá dentro, mas que a gente não acessa de forma muito fácil. Às vezes acessa na terapia. E no caso da Tayara, na minha opinião, ela acessou com a ayahuasca. É como se as memórias voltassem ao consciente. E às vezes essas memórias são de momentos ruins. E se você não está preparado para receber aquela informação naquele momento, a gente surta mesmo. Tem um documentário na Netflix que eu super recomendo. Eu não lembro o nome desse documentário, mas eu vou procurar e vou colocar aqui o nome dele na descrição. Ele conta a história de um menino americano, filho de psiquiatras, e esse menino tentou todos os tipos de tratamento para depressão. Vocês imaginam, né? Um menino que sofre de depressão e os pais psiquiatras. Então, assim, os pais tentaram tudo que eles puderam fazer para esse menino, eles fizeram, e esse menino também tinha pensamentos de que não queria continuar com a vida, inclusive ele tinha tentado formas de terminar com a vida dele. Até que ele viu uma oportunidade de participar de um tratamento no Peru, na floresta amazônica, com ayahuasca. E ele foi para o Peru, viveu um tempo lá junto com os xamãs, passou por vários tratamentos, inclusive tomou por várias vezes esse chá, e o depoimento dele depois desse tratamento foi assim, não de recuperação total, mas eu achei muito bonito um trecho que ele fala assim: eu passei a dar um valor na vida que até então eu não enxergava. Ele continua, no que ele fala no documentário, fazer tratamento para depressão, mas ele disse que graças ao chá de ayahuasca ele conseguiu enxergar valor na vida. Vale a pena ver esse documentário, eu vou deixar aqui na descrição o nome dele para vocês. Bom, então voltando aqui para a história da Tayara, eu acredito que ela tinha muita coisa interna para resolver. Aí sair de casa e viver num outro país sozinha foi um choque tão grande que desencadeou na depressão. E como ela não estava nem um pouco preparada para lidar com essas questões internas dela, a ayahuasca acabou agravando a situação. Essa, gente, é a minha forma de enxergar o que aconteceu com ela. Quero ouvir a opinião de vocês. Bom, a Tayara hoje não toma mais remédios. Ela me disse que aprendeu a lidar, com o transtorno da bipolaridade. Hoje ela tem uma escola de inglês numa cidade satélite de Brasília. E ela ajuda crianças carentes a aprenderem a falar inglês. No final das contas, ela conseguiu transformar a parte boa do que aconteceu com ela, que foi aprender inglês, em uma parte boa para a sociedade, que é dar aula de inglês para crianças carentes aí nessa cidade satélite de Brasília. Bom, essa foi a história da Tayara. Na próxima quinta-feira, a história tem a ver com questões mentais de novo, mas sobre um outro ponto de vista. É a história de uma brasileira que casou com um português e foi morar com ele em Londres, sem saber que ele tinha esquizofrenia. E, gente, ela tá lá presa nesse relacionamento cheio de abusos e pede ajuda. Isso está acontecendo agora. Eu conto na próxima semana. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.